Muito bem. Como que é o perfil do discipulado de Jesus? Quais são os níveis de relacionamento que ele tem? Então, eu separei aqui os 6 níveis de relacionamento de discipulado que Jesus tinha com as pessoas e que eu acredito que também é o que a gente tem que ter na nossa igreja local e nos nossos relacionamentos, ok? Então, o primeiro nível, vamos começar lá com a multidão em geral. Então, a multidão em geral, ela é todo mundo que de alguma forma acompanhava Jesus ou participava daquilo que Jesus ensinava ou fazia. Não tinha gente que estava lá só por causa do milagre, então ia atrás de Jesus por causa da bênção, do milagre, por causa da movimentação, porque por onde Jesus passava tinha festa, tinha gente, então o pessoal ia no embalo, multidão em geral. Mas a Bíblia também fala, e ali a gente vai citar o versículo daqui a pouquinho, eu vou te dar o cronograma dos versículos, da multidão dos discípulos. Olha, gente, preste bem atenção. Lá em cima, no sexto, eu tenho a multidão em geral. Mas aqui embaixo, na parte 5, eu tenho a multidão dos discípulos. Olha, multidão de discípulo é diferente da multidão geral. E às vezes a gente não se atenta. E aí você vem, desce um pouquinho o círculo de relacionamento de Jesus. Que aí você tem o grupo dos 70. Porque ele enviou os 70 dessa multidão de discípulos, ele escolheu 70 para enviar. E enviou, porque aí ele já está discipulando. Agora, desses 70, você tem ainda 12. Você tem os 12 que Jesus escolheu. Agora, desses 12, você tem 3 que são mais próximos de Jesus. Pedro, Tiago, João. Agora, desses 3, tem um que era o mais íntimo de Jesus e que ele chegou a ser chamado de discípulo amado. E isso fica tão evidente, ele andava tão próximo de Jesus que ele se tornou o mais parecido com Jesus. Quando você lê os seus escritos, filhinhos, não pequeis. Se vocês pecarem, vocês têm um advogado. O amor que João tem ao ensinar nas suas epístolas, fica evidente a proximidade dele como mestre. Agora, o que a gente precisa tirar de compreensão desses níveis de discipulado? Primeiro de tudo, Jesus era alguém que dava atenção a todo mundo. Jesus dava atenção para as pessoas. Jesus amava a todas as pessoas. Isso é importante, é um princípio que nós devemos ter. A atenção de Jesus era para todas as pessoas. Não importava se era só porque alguém queria um milagre ou se alguém queria uma resposta. Jesus dava conselhos, Jesus caminhava com essas pessoas, convivia com essas pessoas. Jesus dava atenção para todo mundo. Eu lembro de um pastor na Brasil para Cristo que eu achava muito bonito a atitude dele. Antes de começar o culto, ele ia para a porta da igreja. E aí os irmãos iam chegando. E enquanto os irmãos iam chegando, ele ia cumprimentando. A paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, como é que tá? E o fulano lá, e aquela pessoa que está doente, e a irmã, e o teu pai, e a tua mãe, e o teu filho, como é que tá? Melhorou? Ele está lá na porta da igreja conversando, antes de iniciar o culto. Está dando atenção para todo mundo. E aí vai para o culto, termina, às vezes ele prega, às vezes ele não prega, mas eles ficam sentados lá do ladinho do púlpito. Terminou o culto. Quando terminou o culto, ele saía pela porta do lado. Rapidamente e voltava lá para a porta, depois do culto, e cumprimentava as pessoas saindo do culto. Ora, era a estratégia que ele usou para poder se relacionar com todo mundo, para poder dar atenção para todo mundo. Porque hoje em dia tem pastores que você não consegue ter acesso a eles. Você tem que agendar o horário, e até agendando é perigoso você não conseguir conversar com o cara. Então, esse irmão é um exemplo de que
se você quer ser um discipulador ou quer ter um perfil de discipulador, você precisa estar disposto a emprestar o seu coração para as pessoas e dar atenção a todas as pessoas que chegam perto de você. Inclusive, ir até as pessoas. Inclusive, se oferecer para as pessoas. Se doar para as pessoas. E o amor de Jesus é isso, é um amor de serviço, é um amor de se envolver, é um amor de estar, de dar atenção, de prestar atenção às pessoas. Ok? Depois, Jesus tem aí, depois nós temos um segundo princípio muito importante para aprender, que é esse aqui, ó. Jesus atuava em vários grupos. Atuar com vários grupos. Eu tenho o grupo dos 12. O grupo dos 12 é diferente do grupo da multidão dos discípulos. Para a multidão, Jesus está lá e ele fala parábola. Ele conta uma parábola. Mas ele explica a parábola para os 12 em particular. Ele conta a parábola, as pessoas gravam na ideia e elas ficam procurando uma explicação, tentando entender o que Jesus falou, mas aí em particular Jesus explica para os discípulos. Era o método de Jesus. Era o método de Jesus. Funcionou. Até hoje muita gente conhece as parábolas, mas muita gente não sabe a explicação das parábolas. Já percebeu? A parábola do filho pródigo. O que significa a parábola do filho pródigo? A parábola das 10 virgens. O que significa a parábola das 10 virgens? Olha o Espírito Santo. Quer dizer que 5 tinham o Espírito Santo e 5 não tinham o Espírito Santo. Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo que a parábola das 10 virgens está dizendo? Então Jesus atuava de formas diferentes com os grupos, mas ele se relacionava, dando atenção às pessoas. Jesus se importava com as pessoas. Agora, em terceiro lugar, Jesus tinha uma visão clara do projeto. Jesus tinha uma visão clara do projeto porque a cada novo momento do projeto, ele aplicava o seu discipulado diferente. Por exemplo, ele está aplicando o seu discipulado, contando as parábolas, falando sobre formas de viver e conviver, como é que os seus discípulos devem viver e conviver, até que chega o momento em que ele pergunta para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Aí alguns dizem, uns dizem que o Senhor é profeta, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem isso, dizem aquilo, começam a dizer para Jesus. E Jesus pergunta para os discípulos dele: e vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro dá aquela resposta fantástica e diz: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala para ele: muito bem, Pedro, isso foi o Espírito Santo que te revelou. Não teria outra maneira de você saber isso. E quando Pedro responde isso, os discípulos respondem isso, Jesus muda agora, vai para a fase 2 do discipulado. Qual que é a fase 2? Agora ele para de falar só sobre a vida e sobre como que é viver o reino de Deus, o governo de Deus, e começa a passar a falar a partir daquele momento e a preparar os discípulos para a sua morte. E aí ele começa a falar sobre a sua morte. Falando sobre o perfil de Jesus, vale a pena a gente notar o seguinte: mais 3 princípios. O primeiro deles, Jesus dava atenção a todas as pessoas. A gente já falou sobre isso. Segundo deles, Jesus escolheu alguns, e aqui vale bem importante. Você tem um monte de gente, um monte de multidão de discípulos. Aí a Bíblia diz o seguinte, olha que interessante. Olha que interessante. Jesus, ele foi batizado no verão de 26 de depois de Cristo. Só que ele só chamou os discípulos 1 ano e meio depois, que foi na primavera de 28.
Então Jesus andou na prática com seus discípulos 1 ano e meio. Ou seja, 1 ano e meio depois, você tem uma multidão de discípulos que seguem você está ensinando eles, e aí 1 ano e meio depois de observar as pessoas, conhecer os dons, os talentos, no que essa pessoa é boa, quais são os dons, você já sabe quais são os dons do teu discipulando? No que ele é bom? Você já fez um teste de dons? Você já ouviu falar disso? Teste de dons? Dá para você fazer. No que você é bom? Depois de observar os discípulos, a Bíblia diz em Lucas que Jesus se retirou para orar. Ele orou a Deus, desceu da oração, chamou os discípulos, chamou um grupo, e dentre aquele grupo, olha, um círculo menor, ele chamou os 12. Então ele chamou um grupo da multidão, chamou alguns discípulos que ele tinha muito interesse. E daqueles discípulos ele escolheu os 12, através de oração e de observação. Então Jesus amava a todos, mas ele escolheu para treinar poucos. Escolheu para treinar poucos. Você não vai discipular todo mundo. Você precisa escolher quem são as pessoas que você vai discipular de maneira consciente, intencional. Você precisa querer e a outra pessoa também precisa querer caminhar junto com você. Tempo suficiente para criar uma comunhão, para ter um aprendizado mútuo, mas principalmente para que você ajude a formar naquela pessoa o caráter de Cristo. Em terceiro lugar, como que Jesus escolheu? Foi assim, dessa maneira, orando e observando. Então, como que se forma então o perfil? Vamos só recapitular. Primeiro, Jesus amava todas as pessoas. Segundo, Jesus escolheu como estratégia treinar poucas pessoas. E é lógico, não tem como você treinar todo mundo. E como que Jesus escolheu? Através de muita observação, 1 ano e pouco observando, e depois orando a Deus para escolher quem de fato seriam os seus discípulos. Isso é fantástico, isso nos ensina grandes lições, nos ensina lições de como que a igreja deve atuar. Você tem os simpatizantes, você tem as pessoas que passam lá pela igreja, mas você tem que ter sim a observância para ver quem tem os dons, quem tem os talentos, que a igreja precisa dos ministérios. E aí você vai chamando essas pessoas dentre a multidão para ir dando treinamento para elas, para que elas possam sair e serem sinal do reino de Deus e serem discipuladores na sua igreja. Vamos lá? Vamos para a próxima. Vamos para a última parte e aí a gente encerra o discipulado